Por quê? Porque o controle inibitório do adolescente, ele ainda não está totalmente desenvolvido, ele não está amadurecido e ele também não está recrutando, ele não está roteando, ele não está se conectando com o roteador aqui do córtex pré-frontal. Quando a gente fala de saúde mental, a gente precisa entender o nosso cérebro. Isso vai fazer as coisas ficarem um pouco mais claras e te dar um pouco mais de empoderamento, segurança para você lidar com tudo isso. Bom, então vamos começar aqui com, claro, o nosso querido cérebro, não é mesmo? Bom, o cérebro do adolescente, isso é importante você saber. O cérebro do adolescente, ele começa a sua formação, e quando eu falo formação, gente, é conexão, tá? São as áreas falando com elas mesmas. Ela começa de trás para frente. Então, esse daqui é o nosso córtex pré-frontal, tá? Essa parte dessa região aqui em cima do nosso olho e que acho que você já deve saber, mas que é responsável pela nossa parte racional. Bom, então o nosso cérebro ele começa nessa formação no sentido de conexões de trás para frente, né? E o que acontece? Bom, nosso cérebro ele é uma grande massa, porém, como você está vendo nesse desenho, ele é formado por áreas. As áreas são responsáveis por determinadas coisas, porém elas não são segregadas, elas não são separadinhas, mas elas têm as suas funções e elas se conectam, né? Então elas conversam entre elas. Bom, o que acontece? Essa região toda aqui, então imagina que o córtex aqui, ele não tá funcionando tão legal, só pra gente entender. Então toda essa parte aqui, ela está relacionada com a parte emocional, a nossa parte emocional. Então, as nossas memórias, aquilo que conecta a gente com toda essa parte. Então, quando a gente fala em adolescência, o que acontece? O córtex, gente, ele tá aqui, tá? Eu vou até colocar de volta pra vocês acharem que vocês não têm córtex. Ele tá aqui. Mas então imagine que cada uma dessas áreas, elas são um roteador de Wi-Fi. E elas conversam entre elas, né? Então, alguém dá uma ideia de fazer alguma coisa e uma dessas áreas se comunica com outra dizendo a gente só vive uma vez, vamos lá. Por quê? Porque o controle inibitório do adolescente, ele ainda não está totalmente desenvolvido, ele não está amadurecido e ele também não está recrutando, ele não está roteando, ele não está se conectando com o roteador aqui do córtex pré-frontal. Por quê? Porque o córtex, ele tem uma senha muito difícil de acessar, então não é toda hora. Ele é mais um controle parental, sabe? Que é o pai que resolve bloquear o celular. Então, às vezes ele aparece, às vezes não. Então ele funciona. O adolescente, ele tem noção do que é seguro para ele, mas principalmente quando ele está lidando com outras pessoas da mesma idade, é o emocional que pega. E por isso que você sente tanto, e por isso que às vezes você faz as coisas no impulso, e por isso que você fala, eu não queria ser assim, mas eu não sei ser diferente. Então é por isso, e isso é uma parte importante quando a gente fala em saúde mental. Pegou?